Olá pessoas, o meu nome é Duarte, espero que por aí esteja tudo bem. Por aqui está a começar um novo episódio do podcast Surtossauro. Bem, hoje eu estou aqui com esta papa de aveia. Eu fiz uma papa de aveia com maçã em vez de açúcar, que é uma coisa muito boa para quem quiser. Eu tinha uma maçã ali quase a apodrecer na fruteira, então eu decidi ir utilizá-la para adoçar a minha vida. Mas enfim, gostava inclusive de que o próximo episódio fosse um guia dos pratos que eu costumo fazer no meu dia-a-dia. Eu acho que isso seria um conteúdo interessante. Se vocês quiserem ver mais sobre isso, digam alguma coisa ou respondam, sei lá. Eu pensei bastante sobre esta semana que passou, nós tivemos eleições, pensei se eu queria falar sobre as eleições no meu podcast e eu acabei por chegar à conclusão de que acho que não quero falar sobre esse assunto, acho que não tenho nada a acrescentar, principalmente. Claro, também é super válido nós falarmos e querermos comentar sobre a pertinência de falar ou não falar sobre certos assuntos, como por exemplo o genocídio que está em curso na Palestina. É importante que toda a gente fale o máximo possível para levar a cabo uma conscientização social sobre o que está a acontecer na Palestina. E isso é muito importante que nós falemos. Mas cada pessoa faz aquilo que pode. Eu acho que sobre o momento que estamos a atravessar, que é um momento de muitas formas triste, eu tenho muita coisa a pensar, mas eu não sei se tenho muita coisa a dizer. Eu acho que há muitas pessoas que estão a dizer coisas muito interessantes neste momento sobre o assunto. Acho que nós temos que continuar mais juntos que nunca e não largarmos a mão de ninguém neste momento, porque alguns ou muitos dos nossos direitos podem estar em risco com a nova conjectura política. Mas eu não quero falar disso hoje. Passou uma semana também, entretanto, desde as eleições. Quando vocês estiverem a ver este episódio do podcast já terá passado uma semana e nós vamos vendo e aprendendo com estes novos tempos, porque de facto é um momento bastante diferente daquele que nós estamos habituados. De qualquer das formas, eu mudei o cenário que está atrás de mim. Eu não estava a gostar muito de ver aquele mapa da cidade do Porto. Tentei colocar-me à frente da minha estante, mas eu senti que não estava contraste o suficiente, então eu decidi colocar outras coisas atrás de mim. Se vocês me estão a ouvir no Spotify ou em qualquer outra plataforma de streaming na qual este podcast está disponível, realmente vocês não sabem do que é que eu estou a falar, e tudo bem, mas se quiserem saber sobre o que é que eu estou a falar, podem entrar no meu canal do YouTube do Hardcore e ver a versão em vídeo deste podcast. De qualquer das formas, esta é a segunda vez que eu gravo este episódio. Eu ontem tentei gravar este episódio e eu ia editá-lo agora, só que eu comecei a ouvir e a pensar e fiquei com a ideia de que eu sinto mesmo de que eu precisava de um tipo de energia diferente a gravar este episódio, porque hoje eu quero falar sobre um tema que é bastante importante nas minhas reflexões aleatórias do meu dia-a-dia, que é a energia de sábado e a energia de domingo. A energia do domingo eu acho que ela é bastante típica. Já toda a gente sabe o que é a energia do domingo. É aquele dia em que nós temos que fazer os trabalhos de casa porque no dia seguinte é escola, ou que nós temos que aceitar a dura condição na vida adulta de que no dia seguinte vamos trabalhar. Isto se não trabalharmos por turnos, não é? Ou seja, partindo do princípio que nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, obviamente. Quando nós somos crianças, e acho que todas as pessoas que me estão a ouvir devem se lembrar muito desse facto e desse pormenor da vida delas, há toda esta ansiedade que nos acomete no domingo, e eu particularmente era aquela criança que deixava tudo para fazer à última hora no domingo. Não sei se vocês são assim, se vocês eram assim. Eu sou assim até hoje. Eu sou a pessoa que procrastina até à última da hora com tudo aquilo que não me tenho vontade de fazer. Eu sou muito essa pessoa. Há várias coisas sobre os domingos, no entanto, que ao longo da minha infância se foram tornando um bocado desconcertantes, e uma delas era a questão das sandes à noite. Eu não sei se vocês cresceram numa família em que existe essa tradição, mas na minha família havia esta tradição, eu acho que é uma tradição, de comer sandes à noite no domingo. E eu sempre achei uma coisa um bocado estranha. Eu nunca percebi porque é que naquele momento, que era o momento da maior tristeza da semana, o momento da maior melancolia, porque nós estávamos a perceber que íamos voltar às aulas no dia seguinte, eu não percebia porque é que tínhamos que lanchar ao jantar, porque é que nós tínhamos que comer tosta mista e sopa ao jantar ao invés de outra coisa qualquer. Na minha família, como sempre foi tradição fazer o lombo assado, que hoje em dia foi veganizado, pelo menos na minha refeição, para seitã assado, eu acabo por comer à noite sandes de seitã assado, ou então só mesmo o resto do seitã assado, e já é uma forma melhor de lidar com o assunto. Eu, ultimamente, inclusive, tenho começado a fazer um molho de tahine e sumo de limão, que fica muito bom em cima do seitã assado, e tem ajudado imenso ainda a valorizar um pouco mais essa última refeição de melancolia.
Eu lembro-me que quando estava, acho que no primeiro ou no segundo ano da faculdade, um dos meus dias livres era a segunda-feira. E quando isso aconteceu, eu lembro-me de que a melancolia do domingo ela quase não existia, porque era que só vestigial. Ela estava lá porque eu sentia que era domingo, mas como no dia seguinte eu não tinha aulas, estava tudo bem sobre o assunto. E agora vou-vos fazer a pergunta que é, vocês preferem ter segundas-feiras, preferiam que se nós adotássemos a semana de 4 dias, preferiam que fosse a segunda-feira, que era retirada, ou preferiam que fosse a sexta-feira, que era retirada? É que eu sinto que eu preferia que fosse a segunda-feira a ser retirada e nós continuássemos com a sexta-feira só por uma questão psicológica. Mas eu preferia que nós começássemos a semana na terça-feira. Eu sinto que há uma energia presa à segunda-feira que é bom não ser por ela que começa. Mas se calhar é tudo um grande surto, não é? Porque se eu pensar bem, se a semana passasse a ser de 4 dias, eu não iria ter este apego à sexta-feira para querer que a sexta-feira seja o último dia da semana, nem iria ter esta energia negativa ligada à segunda-feira, porque a segunda-feira é o primeiro dia da semana. Faz sentido esta reflexão que eu estou a ter? Se calhar não faz muito sentido, mas não é o ponto. De qualquer das formas, essa é a vibe do domingo, essa é a energia do domingo que toda a gente conhece e toda a gente fala, incluindo aquele meme que eu acho muito engraçado, que é a criança que vai pedir no domingo às 11 da noite à mãe uma cartolina para o dia seguinte. Eu já fui muitas vezes essa criança também. Aliás, existem crianças que tratam das coisas antecipadamente. É que eu sempre tive essa dúvida, porque eu não era essa criança de certeza que tratava das coisas antecipadamente. Então eu tenho algumas dúvidas em acreditar que havia crianças que tratam das coisas antecipadamente. Se vocês eram das crianças que tratavam das coisas antecipadamente, que tipo a professora de educação visual pediu uma cartolina com 3 semanas de antecedência e vocês conseguiam dizer aos vossos pais que vocês precisavam da cartolina com 3 semanas de antecedência, ou então os papéis das visitas de estudo, vocês tinham papéis das visitas de estudo que tinha que ser assinado, era autorização. Pronto, esses papéis, eu também nunca me lembrava de assinar esse papel. Esse papel ele aparecia assinado na manhã. Eu era aquela pessoa que levava o papel na manhã da visita de estudo, junto com o dinheiro na manhã da visita de estudo. Quando eu era criança, eu lembro-me que as visitas de estudo, elas custavam o quê? 1 euro ou 2 euros. Eram moedas que eu pagava sempre as visitas de estudo. Mas eu, entretanto, fui sabendo, pela minha família, por primos que eu tenho que são mais novos, que hoje em dia as visitas de estudo, elas são mais caras. Hoje em dia as visitas de estudo já ultrapassam bastante, em larga medida, esse valor irrisório quase, esse valor simbólico que nós pagávamos na altura, e é um pouco triste perceber que se calhar a educação não é uma coisa mais acessível, ao contrário do que nós podíamos pensar. Eu pessoalmente agradeço muito à escola pública e acho que a escola pública me trouxe bastantes momentos acessíveis e bastante... Não sei, eu acho que eu, enquanto a pessoa que frequentou sempre a escola pública, eu só tenho a agradecer a tudo aquilo que a escola pública me deu, e eu sinto que há muito trabalho a fazer, se é que ele ainda não foi feito, mas eu sinto que na altura da minha infância, havia muito trabalho a fazer, como a questão do lanche, por exemplo, que nós sabemos que haviam crianças que tinham lanches com muito pior qualidade do que outras. Eu, em criança, confesso que tinha muita inveja daqueles meus colegas que tinham sempre bolicaus no lanche. Hoje em dia eu entendo que os meus pais estavam certos em mandar-me pão com manteiga, que não só era muito mais barato que um bolicau, como também era efetivamente muito melhor para a minha saúde do que comer constantemente comida processada e recheada de chocolate. Mas à parte dessa situação, a verdade é que também havia estudantes que não tinham às vezes acesso a comida. É todo um processo que crescer na escola pública torna-nos... Independentemente da nossa classe social, acho que crescer na escola pública torna-nos capazes de entender que, infelizmente, não vivemos todos nas mesmas condições financeiras. E isto dá para os dois lados. Então eu acho que sim, atribuo à escola pública esse grande formador da minha consciência de classe. E ainda bem que não sou dessas pessoas que hoje em dia acredita que todos nós podemos ser ricos se nos esforçarmos para... Mas bem, crítica social à parte, porque não era esse o tema, eu gostava agora de falar sobre a energia de sábado e sobre essa energia que se calhar não é partilhada entre todos nós, mas eu quero conversar um pouco sobre o que ela significa para mim. Ontem foi sábado e quando eu estava a passear sobre um caminho a vir para casa, inclusive encontrei 10 euros no chão e estou muito feliz ao universo por me ter atribuído esse ótimo presente dos confins do universo. Mas quando eu estava a ir para casa,
eu passei por uma janela e senti um cheiro a detergente que a minha mãe utilizava quando eu era criança. E então eu imediatamente associei esse facto ao sábado, porque eu cresci numa casa em que nós fazíamos as limpezas ao sábado, não sei como é que é aí. Sei que há pessoas que começam as limpezas tipo sexta à noite. Na minha casa era tipo sábado de manhã, acordávamos bem cedo com o Pedro Abrunhosa aos gritos, porque a minha mãe adora o Pedro Abrunhosa. Hoje em dia acho que não gosta tanto, mas na altura gostava bastante. Ou do Paulo Gonzo, também havia essa, daquele que é aquele cantor que canta aquela música dos Jardins Proibidos, sabem? Os meus pais têm os CDs deles, então às vezes era com isso que nós acordávamos, tipo às 9 da manhã, e aquele cheirinho maravilhoso. Eu não sei que líquido é aquele, eu sei que hoje em dia não é esses detergentes que nós utilizamos aqui em casa, não sei porque a minha mãe deve ter mudado de gosto, mas durante a minha infância nós utilizávamos um cheiro muito específico e ontem ao passar por uma casa eu senti aquele aroma, é um cheiro muito difícil de explicar, eu nem sei o que é que aquilo cheira. Para mim aquilo cheira a detergente unicamente. Mas era um aroma tão interessante e tão contagiante. Desbloqueei uma grande memória nostálgica sobre isso. E é muito interessante nós estarmos a falar sobre nostalgia, porque nós estamos numa época em que a nostalgia ela é quase um mercado nas redes sociais. Existe o Nostalgia Core, que é este certo movimento estético de produção de posts que tentam recriar, de certa forma, imagens que nos provocam algum tipo de nostalgia. A mais clássica é aquele fundo do Windows XP que é manipulado e alterado para ganhar algum tipo de distorção de cor que nos relembre das fotografias capturadas por câmaras digitais dos anos 2000 ou então daquelas câmaras digitais cybershots que estavam naquela transição do início das câmaras digitais no final dos anos 90 e início dos anos 2000. E são efetivamente coisas que marcaram bastante a nossa infância, pelo menos quase todas as minhas fotografias de infância foram tiradas ou numa cybershot ou numa dessas câmaras analógicas compactas. Na realidade estou a dizer quase todas, mas na realidade a totalidade delas, porque não existiam smartphones durante a minha infância e se existiam telemóveis que tiravam fotografias, eu pelo menos acho que não tenho grandes fotografias da minha infância que tenham sido tiradas pelos telemóveis dos meus pais. Eu acho que os telemóveis dos meus pais não tinham câmaras na altura. Eu lembro-me que um dos primeiros telemóveis que eu me lembro da minha mãe ter nem sequer tinha cores ainda. Era só uma tela monocromática. Mas não é esse o ponto. O ponto é que realmente estamos num momento de muita nostalgia e de sentir muita nostalgia. Há até certos movimentos musicais que procuram produzir música que provoca esse certo sentimento de nostalgia. Há toda esta ideia do Vaporwave e de... Eu não sei muito bem explicar o que é Vaporwave e não vou tentar, tá bem? Mas pelo que eu entendo é um género musical que tem sido usado por essas pessoas que produzem esse tipo de publicações de nostalgia core que tentam utilizar, digamos, esse Vaporwave como forma de ilustrar, de dar um ambiente. E isso é muito interessante porque eu sinto que esta energia de sábado à tarde que eu sinto, ela é sempre uma energia de sol. Inclusive há um videoclipe de uma banda chamada Soundgarden. É o videoclipe da música, penso eu que é a música mais conhecida do Soundgarden, que é o Black Hole Sun. Se vocês virem esse videoclipe, eu sinto que esse videoclipe ele é muito nostalgia core e também é muito energia de sábado à tarde. Se vocês forem ver esse videoclipe, eu sinto que vocês vão sentir que é essa energia. Porque é esse videoclipe que está cheio de relva super verde, de céu super azul, nuvens lindas no céu. E eu sinto que isso é muito característico de uma memória distante. E eu às vezes pergunto-me se essa memória é real ou se essa memória não será puramente fictícia. Eu lembro-me também de outro fenómeno que eram as estátuas do Ronald McDonald nos edifícios do McDonald's. Eu perguntei a várias pessoas da minha idade e elas disseram-me que não têm a certeza se essas estátuas elas existiam efetivamente em Portugal ou se é uma coisa que nós, de certa forma, acabamos por adquirir como efeito Mandela. Eu fui pesquisar um pouco hoje, antes de gravar este episódio, e descobri que elas efetivamente ainda existiam em Portugal durante a nossa infância e que elas começaram a ser retiradas por volta de 2010. Eu pessoalmente tenho memórias muito lúcidas sobre essas estátuas do Ronald McDonald e lembro-me perfeitamente de, enquanto criança, gostar bastante de brincar com aquelas estátuas. Lembro-me perfeitamente desta situação em que eu pedi ao meu pai para pegar em mim para eu agarrar o nariz da estátua do Ronald McDonald, que são estátuas medonhas. Inclusive eu encontrei uma reportagem da SIC em que uma dessas estátuas aparecia ao fundo e a reportagem, se eu não me engano, era de 2009. Portanto, sim, as estátuas do Ronald McDonald existiam em Portugal e havia todo esse cenário do McDonald's que também se perdeu. E quem diz do McDonald's diz de
tudo e mais alguma coisa. Outro lugar impactante que mudou bastante foram aquelas estações de serviço que existem nas autoestradas em Portugal. Não sei se vocês se lembram ou se têm alguma memória disso, mas quando faziam grandes viagens e vocês tinham que parar a meio das autoestradas nestas estações de serviço, elas antigamente eram, de certa forma, muito mais coloridas e muito mais apelativas. E hoje em dia elas são todas iguais e padronizadas e penso que pertençam todas à mesma empresa. E isso foi uma coisa que também foi mudando. E eu sinto que o McDonald's também é uma das outras marcas, um dos outros lugares que foi sendo alterado de forma bastante drástica sem que nós nos apercebamos quase. Porque o McDonald's era super colorido e tinha cores muito vibrantes. E hoje em dia o McDonald's ele é sempre castanho, verde escuro, cinza. E eu nem sequer vou ao McDonald's, como devem imaginar. Também não é como se houvesse uma grande oferta de comida vegetariana e vegana lá para mim. Mas, efetivamente, o McDonald's é um espaço que nós, quase sem percebermos, foi completamente rebranded de uma forma muito estranha, que acompanha esta nova forma de encarar os tempos, em que olhamos para o mundo de uma forma mais cinza. E isso é estranho. Os parques infantis também são um ótimo reflexo disso. Eu sinto que os parques infantis na nossa infância eles eram muito mais feitos à base de madeira e os elementos que eram de plástico eles tinham sempre aquelas cores muito berrantes como vermelho, azul, amarelo. E eu sinto que hoje em dia eles são quase sempre feitos de ferro ou aço e plástico. E mesmo as cores do plástico são cores mais como bege, mais verde escuro. E as formas dos parques infantis elas são cada vez mais orgânicas e abstratas. E na nossa infância os parques infantis eles eram com formato de casinhas, com formato de castelos, e sinto que isso se foi perdendo de uma forma que é um pouco triste até. Outra coisa que se perdeu nos parques infantis é a areia. Lembram-se que os parques infantis costumavam ter areia e não outro tipo de pavimento, seja lá o que é que hoje os parques infantis têm? Nós acabamos por perder, de certa forma, uma ideia de uma infância que suja, a infância que nós brincávamos na lama, a infância em que nós pisávamos na areia, a infância em que nós conseguíamos brincar em parques de uma forma berrante. Esta ideia de que aquilo que é para crianças é colorido, ela de certa forma está-se a perder. E eu sinto que com ela perdemos um lado divertido da vida. E eu sinto que quando eu penso na energia de sábado à tarde, eu penso em tudo isto, em todo aquele momento da minha vida em que eu, enquanto criança, via o mundo através dos olhos da minha casa, ou através dos olhos do meu eu que vivia na minha casa, via o mundo de uma forma muito colorida. E a verdade é que não é o crescer que fez com que a minha geração perdesse essa visão colorida do mundo. O mundo efetivamente parou de ser colorido. E ao contrário das outras gerações que podem efetivamente ter-se deparado ao crescer com um mundo muito menos colorido do que aquele que eles previamente conheciam, não porque o mundo parou efetivamente de ser colorido, mas sim simplesmente porque efetivamente a vida não é tão colorida quando nós crescemos, o que também é bastante relativo, porque infelizmente há crianças que têm vidas muito pouco coloridas. A verdade é que para nós que crescemos no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, acaba por ser um pouco realmente um facto de que a nossa vida foi se tornando menos colorida. E para mim a energia de sábado à tarde é esse momento em que nós somos capazes não só de experienciar esses cheiros a detergente ou esse dia de limpeza, como também somos capazes de ir a um parque que está cheio de pessoas, um parque que tem pessoas a andar de skate, que infelizmente é uma coisa que é cada vez menos visível, porque cada vez mais vivemos nesta sociedade cada vez mais isolada, cada vez mais preconceituosa, e eu sinto que se há uns anos era ok para mim enquanto criança estar a brincar num parque ao lado de rampas de skate a serem frequentadas por jovens que andavam de skate, e para os meus pais estava tudo bem com isso, eu sinto que cada vez mais há esta proteção excessiva das crianças, em que as crianças não podem ver nada, não podem fazer nada, e tudo é extremamente perigoso para elas, menos os ecrãs. De alguma forma esquisita, o maior medo da geração dos meus pais, que era o medo de que nós acabássemos por nos envolver em grandes problemas ou em uma mega exposição através da internet e das redes sociais. Os meus pais sempre tiveram Facebook, mas sempre detestaram a ideia de que alguém pudesse partilhar fotografias nossas no Facebook. Eles nunca fizeram esse tipo de partilha das nossas imagens, mas ainda assim, de qualquer das formas, a geração que sucedeu à geração dos nossos pais acaba por ser uma geração que ela é o contrário.
É uma geração que ela tem medo de tudo, menos das redes sociais. E isso é um pouco assustador, porque nós não deveríamos estar a deixar crianças de forma livre e não controlada na internet e nas redes sociais a fazerem aquilo que lhes apetece. É completamente frequente na minha vida aparecerem mais vezes no Instagram conteúdos criados por crianças de 7, 8, 9, 10 anos e normalmente as contas dizem conteúdo gerido pelos pais. Mas que conteúdo é este que está a ser gerido pelos pais? Porquê é que os pais estão a gerir este tipo de conteúdo? Qual é o ponto de estarmos a produzir este tipo de conteúdo? E qual é o benefício para a criança de estar a ter este tipo de conteúdo a ser produzido? Claro que tudo é muito relativo e quando eu digo isto estou a falar de uma forma bastante geral. Mas eu também sinto que há toda uma questão que, por exemplo, ontem eu estava a falar disto com um amigo meu sobre a questão do Letterboxd. Eu disse-lhe, eu acho que seria mais saudável se as pessoas que sentem a necessidade de efetivamente registarem os filmes que veem tivessem um bloquinho de notas em que fazem uma lista e até podem porventura escrever uma breve avaliação do filme que acabaram de ver, isso seria mais saudável do que escrever no Letterboxd ou do que dar uma avaliação no Letterboxd. E ele respondeu-me que era uma opinião um bocado velho do Restelo, aquela que eu estava a apresentar, porque não há assim uma grande diferença entre apontarmos num bloco de notas e vermos ou apontarmos um filme no Letterboxd. Só que a questão é que há sim. Porque quando nós estamos a ir ao Letterboxd escrever o nome de um filme, escrever a nossa avaliação, nós além de termos acesso a uma base de dados quase infinita de filmes, o que só por si já é uma experiência um bocadinho overwhelming, nós também temos este lugar em que nós partilhamos as nossas ideias e as nossas reflexões sobre os filmes que acabamos de ver num lugar online. Então, se nós cometemos o erro de ir ao Letterboxd ver o que é que as pessoas disseram sobre aquele filme antes de vermos o filme, nós passamos a ter uma visão completamente enviesada desse filme. E eu sinceramente sinto que não só isso não é propriamente saudável, como isso acaba por quebrar esta ideia de que nós podemos fazer alguma atividade desconectada do mundo exterior. Ao longo da minha infância, ver televisão ou ver DVDs, por exemplo, não era um ato conectado, era um ato tranquilo, era um ato individual, era uma coisa que nós fazíamos. Neste momento e nesta sociedade, cada vez há mais formas de transformar tudo aquilo que nós fazemos num ato social. E estranhamente isso não resulta numa sociedade mais empática, não resulta numa sociedade mais unida e não resulta numa sociedade mais próxima e com mais vontade de estar consigo. Resulta sim numa sociedade cada vez mais dividida, cada vez mais isolada e cada vez mais egocêntrica. Estamos cada vez mais virtualizados e isso não é uma coisa boa. A energia de sábado à tarde talvez na realidade só seja uma saudade que nunca será recuperada de um momento das nossas vidas em que nós ainda tínhamos algum domínio, ainda que fôssemos crianças, sobre o mundo que nos rodeia e sobre as coisas que nós escolhemos fazer. É triste pensar como às vezes enquanto crianças nós tínhamos acesso a uma forma de livre-arbítrio ou uma forma de escolha que, apesar de muito limitada por fatores externos, era ainda assim mais livre do que aquela que nós hoje vivemos num mundo em que, não por uma imposição externa, mas sim por uma imposição das nossas mentes, queremos constantemente partilhar tudo aquilo que nós fazemos nas redes sociais à procura de validação e à procura de algum tipo de partilha. E de novo, não me entendam mal, eu estou literalmente a produzir conteúdo porque eu quero partilhar a minha opinião sobre um assunto neste momento. No entanto, eu sinto que nós temos que começar a ser realmente conscientes sobre aquilo que estamos a fazer para não perdermos a nossa sanidade mental e para não acabarmos por estar constantemente entregues a um ritmo e a uma velocidade de conteúdo que não acompanha a velocidade das nossas mentes e das nossas vidas. Hoje eu estava a ver sobre um conceito interessante da cultura japonesa, que é esta ideia de que mantermos o nosso quarto limpo também mantém a nossa mente limpa. Eu hoje estive a arrumar o meu quarto de forma muito lenta. Não por meditação ou por convicção, simplesmente por preguiça. Mas eu estive a arrumar o meu quarto de forma bastante lenta, sem música, sem nada, só com a janela aberta, só a tentar voltar a estar no lugar em que eu estava. Voltei a sentir um pouco a conexão talvez desse momento da limpeza do sábado à tarde. E não é a limpeza que nós fazemos o mais rápido possível porque tem que ser feito. Era aquela limpeza que nós fazíamos um bocado na nossa cabeça de crianças, um pouco a limpar, um pouco a brincar,
Um pouco não muito bem, só porque a nossa família também está a fazer e porque de certa forma estamos a ajudar, apesar de não sabermos sequer muito bem o que estamos a fazer. E essa conexão com o mundo que nós temos é muito como aquela ideia de arrumarmos os legos depois de os espalharmos, que era um momento típico da vida das crianças que cresceram nos anos 2000. Quando nós estávamos a arrumar os legos, eu sinto que no início era sempre uma atividade que eu fazia de forma bastante contrariada, mas com o tempo passava a ser uma atividade que eu até fazia com alguma diversão. Arrumar os legos era uma coisa de certa forma meditativa, era uma coisa em que eu estava entregue aos meus pensamentos. E eu sinto que enquanto crianças, talvez nós tenhamos sido a última geração que beneficiou de uma educação em que nós éramos capazes de ter, ainda que muito poucos, porque já estávamos completamente assoberbados pela televisão e pela internet e por tudo o que estava à nossa volta, nós ainda fomos uma destas gerações, das últimas gerações, que se calhar conseguiu viver menos assoberbada com todo esse estímulo à nossa volta. Hoje em dia, crianças que são educadas longe desses estímulos e longe de tudo isso, são muito privilegiadas e têm acesso a uma educação extremamente rica e extremamente cuidada e estudada. Espero muito que nós sejamos capazes, enquanto população, de entender uma alternativa para isto que estamos a viver, não só nas nossas vidas individuais, mas também no plano social, mas também nas nossas amizades e até nos nossos empregos. E espero que nós consigamos ultrapassar este momento menos bom político e consigamos realmente pensar um mundo melhor para nós, inclusive no sentido de proibir práticas como patrões ligarem-nos depois do horário de expediente, por exemplo, ou sermos capazes até de ultrapassar todo este sistema em que somos só máquinas de produzir coisas. E seria bom nós também entendermos um pouco que se calhar há muito a fazer naquilo que nós achamos que não tem nada para ser e não tem nada para fazer. E da mesma forma que hoje estava a ver um vídeo sobre a forma como os pintores japoneses deixavam uma parte da tela em branca há muitos séculos atrás, porque aquela parte branca da tela, que se chamava Ma, era um espaço de certa forma de equilíbrio e de reflexão. Ou da mesma forma que os japoneses há muitos séculos atrás consideravam que as salas terem poucos pontos de luz que causassem grandes contrastes de sombra e luz faziam com que a imagem e as salas fossem mais bonitas, porque davam espaço ao nosso cérebro para imaginar algo nos lugares em que está escuro e em que nada se vê. Eu espero mesmo que nós consigamos recuperar em coletivo esta capacidade de pensar no mundo de uma forma mais pacífica, mas também de uma forma mais incompleta. E de uma forma em que as nossas mentes elas representam mais do que só este lugar fechado dentro de si e entregue aos algoritmos. É muito engraçado como todos os temas que eu trago neste podcast acabam por ir um bocado ao encontro da questão das redes sociais, da questão do conteúdo rápido e da questão da desinformação. Prometo que o próximo episódio eu vou tentar fugir disso e vou tentar falar sobre receitas que eu faço para no meu dia-a-dia, para que sejam rápidas e que sejam práticas, para que vocês possam também adotar algumas delas, e acho que vai ser interessante pensar no conceito receita em podcast. Por esta semana é isto que eu tenho para oferecer, espero que tenha sido bom, espero que vocês tenham gostado, um beijo, um abraço, votos de que tirem 10 minutos por dia para não fazerem nada e para conseguirem olhar e respirar um pouco, porque é muito importante e cada vez mais importante. O meu nome é Duarte, este é o podcast Surtossauro desta semana. Se quiserem não perder os novos episódios, não se esqueçam de seguir-me na rede social ou no lugar que vocês preferirem. Surtossauro no Instagram, Duartecore no YouTube e no Instagram também. E é isso. Um abraço e até à próxima semana.